Para falar sobre emoções, principalmente para jovens, numa universidade, eu relembrei esse último ano da minha vida em que eu participei, até minha aposentadoria, trabalhando no SAMU. Eu trabalhei num serviço de emergências em saúde mental. Como psiquiatra, nós íamos onde nos chamávamos para várias emergências, né? Casos de suicídio, de luto, em que pessoas estavam realmente em conflito com as suas emoções, tendo usado grandes quantidades de remédios. E nós fomos a casas de pessoas, nós já fomos às escolas, à universidade, tratar em loco essas pessoas. Essa nossa equipe geralmente era constituído de um médico psiquiatra, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo, mais o condutor. E, quando precisávamos, chamávamos também o bombeiro ou a ambulância para transferir o paciente, caso fosse necessária uma internação. E, muitas vezes, nós nos vimos envolvidos, né, com problemas muito sérios, né? Às vezes, uma pessoa morta na sala, no banheiro, e a família aturdida com aquele acontecimento trágico. Mas eu não vim só falar de tragédia. A Pedagogia das Virtudes, que está no seu 40º encontro, que já teve em lugares tão importantes como as Nações Unidas, embaixadas, na Federação Espírita, que eu participei uma vez, na Sociedade Teosófica, na maçonaria, em vários lugares, ela busca o entendimento da pessoa e verificou-se que a transformação e a regeneração humana só virão com autoconhecimento, quando a pessoa compreender-se a si mesma. E, antes de vir para cá, eu falei, o que eu poderia dar uma mensagem importante, como falou o Maurício? Importante é a mensagem. O que a gente deve passar para um jovem que está começando a vida, que tem tantos sonhos? E, nos meus momentos de reflexão, às vezes até no banho, quando a gente está num momento que está divagando, eu imaginei que nós somos como se fôssemos uma árvore. A árvore, ela tem as suas raízes no solo, ela vai se elevando, né, com seu galho sobre a terra, até que ela consegue se abrir para o céu, formar seus brotos, né, sementes e frutos. E os brotos são a juventude, não é? Na minha época, como dizia meu pai, né, o broto é a parte mais sensível, mais tenra da árvore. Mas, se a gente notar a formação de uma árvore, a árvore é como um ser humano invertido. Sua cabeça está no solo, seu tronco se eleva para o céu e as pernas estão para o alto. As flores, todo mundo sabe, são os órgãos sexuais por onde a árvore procria, por onde ela lança suas sementes ao vento para que haja a fecundação, né? A gente sabe que a fecundação se dá através das abelhas, dos beija-flores, dos insetos. E tanto é assim que, na fitoterapia, a parte que a gente usa para tratar a mente e a cabeça geralmente está nas raízes. Então, a raiz do ginkgo biloba serve para melhorar a mente, fazer uma vasodilatação cerebral e, assim, ajudar a pessoa a melhorar a sua memória, a cognição. E muitas das partes que a gente usa, que são as flores e as partes mais tenras, têm a ver com o tratamento de doenças da pele, doenças sexuais. Então, se a gente nota, identifica o jovem com broto que está lá na parte mais exterior da árvore, é ele que está mais suscetível às tempestades, é ele que está mais suscetível aos ventos, ao sol, à chuva. Ao mesmo tempo, ele é mais visitado também pelos animais, né? Pelos beija-flores, pelas borboletas. Por quê? Porque é ali que está a vida, é ali que está a possibilidade dessa árvore lançar suas sementes, a sua progenie,
né, lançar a sua descendência. Ao mesmo tempo, ali estão os maiores perigos, não é? Porque o broto ainda tenro, ele, até ali, ele só recebeu, desde a raiz, ele vem recebendo muita energia, muita seiva, e dentro dele vem muita expectativa. A expectativa dos pais, a expectativa da universidade, a expectativa da sociedade. É posto muita expectativa. Muitas vezes vem junto a cobrança. Não é? O que você vai se tornar? Que fruto você vai dar? E dentro dele, que muito recebeu, há a necessidade dessa cobrança, que é o compartilhamento da vida. Porque, na verdade, todos nós somos tudo isso. A vida circula na árvore toda, desde a semente, a árvore que se transformou num grande ser. E eu relembro a vocês que as árvores talvez sejam os seres que têm a sobrevida mais longa. Existem árvores de 3.500, 4.000 anos. Imagine um ser desse, que sabedoria que tem, fincada num lugar único, como testemunha ocular de tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, essa árvore, que tem a sua cabeça na terra, tem um mundo oculto que a gente não conhece. As sementes, quando lançam as suas raízes, essas raízes têm todo um contato com as outras árvores. Há um contato inteligente, há uma inteligência, que, inclusive, tem competição, existem a transmissão e a recepção de mensagens, não é? Há uma vida que a gente não conhece, que agora os cientistas estão nos fazendo conhecer. As raízes se conectam com as raízes das outras árvores. Existem árvores que mandam raízes mais profundas para buscar água, outras que se espalham horizontalmente e lançam uma série de neuroquímicos que fazem contato, inclusive alguns até têm venenos. Há uma luta de competição para que a árvore possa ter um espaço vital para sobreviver e que outras possam estar à sua volta. Há uma simbiose também entre espécies afins. Há todo um contato através dessas sementes, que é a vida inteligente da árvore. Então, o nosso interesse é ver como o jovem, muito identificado com essa parte da árvore, que está começando a vida, se submete a toda essa série de tensões, de cobranças e competição, que muita gente, a gente vê ocorrer. Quando a gente estava andando para cá, eu vi dois jovens conversando. E como é que você foi na prova? Né? As provas, né, muitas vezes tiram o nosso sono. Até hoje eu sonho que eu estou fazendo uma prova, que eu não sei qual é, mas que eu não estudei e não sei como vou me sair. Porque as provas constituem fonte de muita ansiedade. Há uma cobrança, né? Há uma cobrança muito grande. Existem várias formas de você atestar o conhecimento de uma pessoa. Talvez existem formas mais evoluídas do que as famigeradas provas, né? Mensais, bimensais, semestrais, sabe-se lá o quê. E a gente sabe que existem na universidade provas que até impedem o seu prosseguimento. Se você não passa em cálculo 1, você não vai para cálculo 2, cálculo 3, você não consegue fazer a sua vida acontecer. Então, em muitas provas da vida, a gente fica com medo, né? E o medo é uma das emoções que nos paralisa. O medo é fonte de tensão, o medo é fonte de estresse, não é? Emoção está ligada a movimento, é movere. Emoção é vida. E, quando a vida é paralisada, ela não se expande. Então, nós vivemos, muitas vezes, com medo. E o medo está na base do síndrome do pânico, está no medo está na gênese da depressão. A gente sabe que a depressão é uma doença grave, e que, muitas vezes, vem com pensamentos que são chamados até de pensamentos intrusivos. Você não quer pensar sobre aquilo, mas você fica pensando. Pensamentos, às vezes, até de morte,
né, de acabar com a sua própria vida. E medicações, às vezes, são úteis para ajudar a diminuir esses pensamentos, aqueles choros frequentes e involuntários que, às vezes, te deixam constrangido, que te impedem de trabalhar, de estudar. Então, a psicoterapia associada à farmacologia que um bom psiquiatra pode te ajudar é eficiente, eficaz. Nós não estamos falando aqui em cura, mas estamos falando em tratamento, né? Depressão tem tratamento. E, muitas vezes, as pessoas têm preconceito. Preconceito em relação à doença mental. Preconceito em buscar ajuda, não é? É importante buscar ajuda. O CVV, aqui representado pelo Maurício, é uma ajuda importante que a pessoa pode buscar até de forma anônima pelo telefone. Então, é uma forma útil. Busque ajuda, não é? Muitas vezes a gente tem essa divisão, eu vou ficar quieto, eu vou ficar sozinho. E, muitas vezes, baseado na superstição e no preconceito, as pessoas associam a depressão a uma fraqueza de caráter, ou como se a pessoa não tivesse nada, e não reconhecem a doença mental. Muitas vezes as pessoas só vão buscar a cura ou o tratamento, se a gente pode falar assim, 8, 10 anos depois que a doença começou. Então, esse tempo que a pessoa perdeu, nesse tempo precioso, poderia ter tido uma qualidade de vida melhor, ou poderia até ter evitado que a pessoa tivesse feito aquilo, né, que às vezes é uma tentativa de suicídio, ou uma busca de mitigar a sua dor. Veja bem, a dor mental é tão forte, que às vezes a pessoa se automutila, ela se machuca, porque ela prefere sentir a dor física do que a dor emocional. Olha só a intensidade da dor dessa pessoa. A pessoa prefere se machucar para se concentrar na sua dor física, para não ficar pensando naquele filme que ela passa todo dia para ela, dezenas, às vezes centenas de vezes. Então, o autoconhecimento é importante, porque a pessoa não tem que se identificar com a dor, ela tem que se identificar com a vida. É a vida que percorre a árvore toda. Às vezes a gente se identifica. A parte da juventude é apenas uma parte fugaz, mas a vida, ela está sempre buscando se transmitir através de determinados veículos. E todos nós, sejamos árvores, sejamos pessoas, sejamos animais, nós somos veículos da vida. Por isso que é tão importante cuidar dos nossos veículos, não é? E cada pessoa também tem vários veículos de expressão. Seu veículo físico, seu veículo mental, seu veículo energético, seu veículo mental. Por isso é tão importante nós cuidarmos da vida, porque a expressão dela é a coisa mais importante. E cuidarmos dos veículos significa cuidarmos de que a vida possa se expressar bem através de uma sociedade que vai ser saudável se as suas unidades forem as mais saudáveis possíveis. Então, eu gostaria de agradecer poder estar participando de mais um seminário da Pedagogia das Virtudes, que tem sido um trabalho incansável da União Planetária para que as pessoas possam viver bem e possam viver melhor, em paz, com saúde e em harmonia com tudo e todos os seres. Muito obrigado.
É uma alegria estar participando de um evento tão importante, num momento como esse, em que a nossa sociedade carece de iniciativas como essa, cada vez mais frequentes. Então, o CVV ele realiza um trabalho voltado justamente para essa proposta, o interesse pelo outro. E eu vou passar aqui algumas informações sobre o nosso trabalho, sobre o voluntariado do CVV, e depois pretendo relatar aqui algumas experiências, e para que vocês possam ter um cenário de como é que está essa nossa sociedade. O CVV ele iniciou no Brasil em 1962, é uma instituição humanitária que já fez aniversário agora 57 anos de existência no Brasil. É um serviço totalmente executado por voluntários, pessoas das mais diversas profissões, idades e religiões, que se unem com um único propósito, o propósito de gostar de pessoas, de ter interesse pelo ser humano e de lutar, de se esforçar para que essa nossa sociedade seja cada vez mais fraterna, que as pessoas possam cada vez mais se respeitarem e cada vez mais cada uma delas possam ter a sua liberdade de escolhas. Então, o nosso serviço ele é muito conhecido pelo número 188, é um telefone que as pessoas ligam, onde elas têm a garantia do anonimato, não precisam se identificar se não quiserem. As ligações também não são gravadas. E é um trabalho de apoio emocional. O trabalho do CVV hoje ele tem aproximadamente 110 postos espalhados pelo Brasil. Nós temos em torno de 3.000 voluntários. E o serviço ele funciona 24 horas, os 365 dias do ano. Qualquer momento que alguém estiver em alguma dificuldade, passando por algum infortúnio e não tiver com quem conversar, vai ter um voluntário e uma voluntária do CVV disponível para acolher essa pessoa. Então, o cenário de ligações que nós temos no nosso trabalho, ele é bem diversificado. Só para dar uma ideia, nós recepcionamos ligações de crianças que a mãe saiu para fazer uma compra ali perto e ela está assustada, com medo, e liga para o CVV para tentar encontrar apoio durante o tempo em que a mãe não chega. Ligam pessoas idosas, viúvas, os filhos casaram, foram cuidar das suas vidas, muitas vezes em outras regiões, e se sentem muito sozinhos, não têm com quem conversar, a televisão está sem graça às vezes, então ligam para conversar, para resgatar suas histórias de vida, muitas vezes para dar um pouco de risada, chorar também um pouco, saudade daqueles que partiram, e depois que relatam suas histórias de vida, se sentem melhor, agradecem e desligam. Ligam pessoas com depressão, dos mais diversos níveis, ansiedade, síndrome do pânico. Ligam pessoas que receberam um diagnóstico de uma doença grave e está tendo muita dificuldade de lidar com isso e não tem com quem conversar. Ligam pessoas que faleceu alguém na família recente, a perda desse ente querido está sendo muito difícil, então essas pessoas nos ligam para conversar, para desabafar também. Ligam pessoas que nasceram com deficiência física e dependem 100% dos seus familiares, das pessoas que estão próximas, e o único canal que tem de contato com o mundo externo é uma linha telefônica. Então, ligam para conversar dos seus sonhos, falar da sua história de vida, como é que é a sua experiência. E ligam também os casos mais extremos, que são aquelas pessoas que manifestam claramente que desistiram de viver, que se cansaram da vida e optaram por dar fim a essa vida. Então, o nosso trabalho ele tem uma diversidade muito grande, e eu costumo dizer que ele funciona como uma pequena ponte no rio das dificuldades humanas, dos sofrimentos humanos. É um trabalho humanitário que ele não substitui
a necessidade de um profissional da área de saúde mental, e ele funciona como apoio emocional. E, por conta da experiência com esse trabalho, nós temos uma equipe que atua no que nós chamamos de CVV Comunidade, que visita os mais diversos públicos para falar dessa experiência do CVV. Então, nós temos ido muito a escolas falar com adolescentes, universidades para falar com jovens, órgãos públicos, empresas, entidades religiosas que têm preocupação com essa temática da valorização da vida, para falar dessa experiência e alertar as pessoas para uma dificuldade que a nossa sociedade vem enfrentando. O que fica muito claro em muitos depoimentos que nós recepcionamos nas ligações do CVV é um cenário muito triste, em que a nossa sociedade, por razões, às vezes, que são muitas, a gente percebe com muita clareza e sente que ela está cada vez mais ficando indiferente, se tornando insensível às dores humanas. Então, nós vamos perceber que o avanço de posturas preconceituosas, discriminação, desinteresse pelo ser humano vão ficando cada vez mais evidente. Então, a gente percebe que existem pessoas aí nessa sociedade, não são poucas, sofrendo muito, com muita dor interna. E, muitas vezes, essas pessoas não têm com quem conversar. Se sentem sozinhas. Alguns chegam a relatar que se sentem verdadeiros invisíveis, porque mora, às vezes, num agrupamento familiar numeroso, trabalha, convive socialmente e, às vezes, está enfrentando uma dificuldade interna muito grande, mas é como se as pessoas não percebessem que ele existe. Então, nesse momento, é muito doloroso ouvir dessas pessoas, nos seus depoimentos, frases do tipo: ninguém se importa comigo, ninguém se interessa pela minha pessoa, eu sou um ser humano desinteressante, talvez por isso ninguém tenha interesse em mim. E tudo isso é fruto dessa indiferença, desse descuido que muitos de nós estamos tendo uns com os outros. E o trabalho do CVV, ele caminha na direção de despertar a atenção das pessoas para o interesse pelo outro. Nós realizamos um trabalho já há alguns anos de acolhimento de familiares de pessoas que morreram pela via do suicídio. E, ao longo dos últimos 4 anos, eu tenho tido a oportunidade de testemunhar muitas pessoas trazerem os seus depoimentos, e é muito doloroso nós nos depararmos diante de uma mãe, muitas vezes para relatar a morte de um filho de 13, de 15, de 18, de 20 e poucos anos. E, geralmente, são depoimentos muito dolorosos, profundamente tristes, pais. Então, alguns relatos, às vezes, ficam no ar, são muito recorrentes. Eu dava tudo para o meu filho, eu me mato de trabalhar, não deixava faltar nada para ele. E aí cabe uma reflexão. Essa urgência em que nós estamos tendo em dar coisas uns para os outros. E, muitas vezes, nos esquecendo de dar aquilo que nutre a alma do ser humano, que é o afeto, que é a atenção, que é o carinho, que é a consideração, o nosso tempo uns para os outros. Então, essa experiência ela tem sido muito rica, porque cada vez mais fortalece em nós esse desejo de continuar trabalhando arduamente para que as pessoas busquem se reconectar umas com as outras. A nossa sociedade ela vive um momento
é que ela está higienizada de afetos. E esse processo de desinteresse humano vai fazendo com que nós estejamos construindo o legado do abandono. E é por isso que nós encontramos tantos jovens desistindo da vida, muitas vezes por falta de um ombro amigo, de ter alguém que converse, de ter alguém que o acolha, que esse acolhimento seja feito com respeito, com consideração, sem a influência do preconceito. E nas falas que eu tenho presenciado, nas rodas de conversas com jovens, nos mais diversos lugares, é muito comum nós ouvirmos relatos do tipo: os meus pais são muito ocupados, os meus pais não me deixam faltar nada, mas os meus pais não têm tempo para mim. Então, o processo do adoecimento, ele começa ali no silêncio, de uma forma silenciosa. Lamentavelmente, nós estamos encontrando muita dificuldade para conviver com a tecnologia. Então, hoje em dia, os nossos lares se transformaram em verdadeiras ilhas de excelência artificial, aonde os casais conversam através de mensagens virtuais dentro do próprio lar. O filho, às vezes, está lá no quarto, sozinho, solitário, com as suas inquietações, interage eventualmente. Então, cabe nós refletirmos sobre como é que anda essa nossa comunicação uns com os outros. As nossas mesas nos lares estão cada vez mais solitárias. Faz tempo que não se vê cenários de uma família reunida, salvo as exceções felizes, para trocar informações, para conversar, para sorrir, falar um do outro. Então, nós precisamos refletir, porque esse processo de falta de sensibilidade humana é que está adoecendo as pessoas. E é doloroso nós termos hoje dados da Organização Mundial de Saúde, quando ela retrata um número extremamente preocupante, em que os jovens da faixa dos 14 aos 29 anos de idade, o suicídio hoje já é a segunda causa de morte no mundo. E, lamentavelmente, no nosso país, esses índices têm crescido. Desceu até dos 10 aos 14 anos, nos últimos 10 anos, aumentou 40%. Então, nós precisamos refletir. Como é que está essa nossa comunicação, o nível de interesse uns pelos outros? Essa vida muito urgente, muito cheia de pressa, nós estamos sempre muito acelerados para resolver tudo e vamos perdendo essa característica tão humana, que é essa necessidade que temos da troca do afeto, do abraço, do carinho uns com os outros. E é por isso que o CVV tem essa demanda que é crescente a cada dia. Esse ano nós devemos nos aproximar de pelo menos 4 milhões de atendimentos no decorrer de todo o ano. É a previsão para esse ano. Durante o plantão, o voluntário ele não consegue concluir um atendimento e esperar 5 segundos, porque o telefone já está tocando novamente. É como se a nossa sociedade estivesse gritando por socorro. Então, o CVV ele leva para a sociedade essa mensagem de dizer para as pessoas que nós nos importamos com elas, que elas não estão sozinhas e que, no momento de infortúnio, no momento de muita angústia, se ele não tiver com quem conversar, ele pode contar com o trabalho do CVV. É nesse esforço que nós estamos trabalhando, de sensibilizar as pessoas para que elas possam refletir um pouco mais sobre como é que nós estamos nos tratando uns com os outros. Sem julgamento, sem preconceito, sem discriminação, mas tentar enxergar o outro na sua essência, naquilo que ele verdadeiramente é, um ser humano.
Eu gosto muito de lembrar da fala da raposa para o Pequeno Príncipe, quando ela diz que o essencial é invisível aos olhos, que se ouve melhor, se vê melhor com o coração. Então, no CVV, o nosso esforço é esse, de ouvir as pessoas com o coração, alcançar os sentimentos dessas pessoas, para que, após um atendimento, um desabafo daquele, ele se sinta realmente bem, deixe de ser um invisível e tenha essa certeza no íntimo do seu coração que existem pessoas nessa imensa humanidade que se importam com ela. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui ao lado dessas pessoas, Maurício, Alexandre, representantes de entidades que ligam, que se importam tanto, né, com essa questão da vida. Obrigada pelo convite da União Planetária. Me desculpem essa voz rouca, esquisita, né, mas a laringite chegou e não tem como lidar. Então, vamos tentar fazer isso mesmo. Nós poderíamos começar, ou poderíamos falar de coisas até bem mais gasosas, abrangentes, né? Mas eu vou tentar manter a conversa nesse nível prático que está sendo levado até agora. E eu me lembrei o seguinte, eu sou professora aqui do Departamento de Administração e a gente tem um certo preconceito, né, com o pessoal da área de exatas, da área de economia, achando que eles, sei lá, são de outro mundo, né? Na verdade, são deste mundo aqui mesmo. E eu queria trazer uma questão bem interessante. Eu tive o trabalho de coletar algumas pessoas que foram agraciadas pelo Prêmio Nobel de Economia, ainda mais economia, né? Que são psicólogos que trabalharam muito na questão comportamental no momento das decisões do ser humano. E, em particular, eu elenquei aqui 3, pelo menos, Prêmio Nobel desde 93, o Herbert Simon, o Daniel Kahneman, em 2002, e Richard Thaler, 2017, todos eles trabalhando com... eles chamam de finanças comportamentais, chamam de comportamento na decisão, tem vários nomes. Então, o que eu quero trazer é um pouco desse raciocínio para a gente identificar isso. Como é que a gente vive em harmonia, né? Como é que a gente faz essa harmonização das nossas emoções com a nossa razão? Porque, às vezes, parece que são duas pessoas que estão vivendo dentro da gente, né? Uma emotiva, explosiva, e a outra racional, né? Certinha. Então, como é que a gente faz isso? E o Daniel Kahneman nos trouxe uma base para a gente entender essas questões. Segundo ele, que ele foi Prêmio Nobel em 2002, né? Um psicólogo que foi Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele diz o seguinte, que nós temos 2 formas de reagir. Ele chamou isso de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquele automático, é aquele nosso sistema que capta as percepções, as questões que estão acontecendo fora de nós, né, no nosso mundo, e reage rapidamente. Ele é absolutamente essencial para a nossa vida, porque é com ele que nós nos defendemos, nos preservamos a nossa vida, é com ele que nós choramos quando acontece alguma coisa, nós nos surpreendemos, nós temos... Enfim, a maioria das nossas emoções vem por causa da reação do sistema 1. Mas ele diz o seguinte, nós temos outro sistema, o sistema 2, que é aquele que processa, é aquele que pega todas as coisas que o sistema 1 vê, percebe e processa, e vai analisar, vai comparar. Então, se a gente for pensar, né, em outros termos, em outro linguajar, nós estamos falando aí de instintos, emoções e sentimentos. Então, o sistema 1
é o nosso sistema de instintos. Todos nós temos instintos. Nós, seres humanos, os animais, as plantas têm instintos. Então, é algo comum, todos temos. Mas o sistema 2, que é a racionalidade, a inteligência, já não são todos, né? As plantas têm um rudimento, os animais têm um pouco mais. Nós sabemos de animais que são bastante inteligentes, que têm, inclusive, formas de comunicação próprias, né? Os estudos estão aí avançando. Mas nós, humanos, nos caracterizamos, nos diferenciamos dos nossos amigos animais, nossos amigos queridos, né? Todo mundo gosta de ter animal em casa, né? E plantas também, eu tenho um monte. De animal não, tem de planta. O animal só tem uma gatinha. Então, nós que nos diferenciamos dos nossos amigos animais por permanecermos com o pensamento contínuo, quer dizer, não só pela racionalidade, né? Eles também têm, mas a gente consegue manter isso de uma forma contínua, e pela nossa preocupação consciente com o futuro. Claro, tem vários animais que têm a preocupação com o futuro, né? As formiguinhas, as abelhas trabalham, armazenam coisas instintivamente para o futuro. Mas nós nos diferenciamos por ter uma consciência com a preocupação do futuro. E aí eu fico imaginando como é que a gente faz isso, né? Quando a gente se surpreende com algo, quando a gente tem uma notícia boa, uma notícia ruim, uma apreensão, a gente precisa ficar atento. Qual é o sistema que nós estamos utilizando naquele momento? Então, se a gente reage rapidamente, sem pensar, é o nosso sistema 1, que é o sistema instintivo. Mas nós não somos só intuição, né? Nós não somos só a reação rápida. Nossas emoções são lindas, fantásticas, maravilhosas, mas nós temos também a inteligência, a racionalidade. Todos nós temos, todos nós. Como eu disse, né? Até os animais que são nossos companheiros também têm. Então, a nossa proposta, né, principalmente falando lá da doutrina espírita, que tem uma base científica, filosófica e religiosa, é exatamente a intelectualização dessas questões. O instinto, para nós, é uma forma de inteligência. Como eu disse, é com ele que a gente se protege, muitas vezes, de situações perigosas. Mas nós temos um pouco mais que isso. Como é que a gente cria o conhecimento? A gente não cria o conhecimento, todos vocês que estão na universidade sabem disso. A gente precisa sentar, né? Pegar, estudar, raciocinar, comparar, perguntar, discutir. E o autoconhecimento também precisa desse processo. Então, naquele momento que a gente sente algo, que a gente tem uma emoção instintiva, e eu me lembro, eu sei que faz tempo, gente, mas eu me lembro, na época que eu tinha a idade de vocês, era muito chique falar que eu agia conforme os meus instintos e as minhas emoções. Mal sabia eu, né? Que depois viria tanta coisa após isso. Então, a questão, na verdade, é você entender o que está acontecendo com você. Você é capaz disso, nós somos capazes disso, de intelectualizar esses sentimentos e essas emoções. Parar e pensar, por que eu estou sentindo isso? Da onde vem isso? A vida, como já foi dito aqui, é uma coisa fantástica. Você pode, se você for uma pessoa religiosa, você vai, com certeza, quase a grande maioria das religiões acredita que a vida continua, né? Que nós somos seres imortais, seres espirituais. Mas suponha que você não esteja nessa vibe, né? Não queira saber disso. Fala, não, para mim a vida é só essa. Ok, tudo bem. De qualquer maneira, qualquer que seja a sua convicção, a vida é algo fantástico, uma conjunção de fatores, um monte de fatores tiveram que acontecer para você estar aqui agora, para nós estarmos aqui agora. Uma porção de coisas, É uma coisa absolutamente única. A vida é uma coisa absolutamente única. É imperdível. É imperdível. Então, por que reduzir a vida só, ou nossas reações, só às emoções?
aquilo que vem instintivamente, que nós não temos nem controle. Nós não temos controle. Isso é fato, não tem mesmo. Então, a nossa proposta aqui, se eu posso falar de uma proposta, pensa. Vamos pensar mais, vamos elaborar mais. Só o autoconhecimento é que nos leva ao nosso progresso. Eu não estou falando em nenhum momento de você deixar de sentir, ou de você controlar, ou de você reprimir as suas emoções. Em momento algum, muito pelo contrário. Mas estou falando de não tome decisões no momento que a emoção aflora. Esse é o pior momento para você tomar qualquer decisão. Para nós tomarmos qualquer decisão. Nós somos seres pensantes. Somos seres racionais. Então, devemos usar o nosso raciocínio para entender e para crescer. E realmente criar sentimentos. De emoções, a gente cria sentimentos. Emoção é aquela coisa temporária. O sentimento ele é permanente. Ou ele, pelo menos, é mais permanente do que a emoção. Que tipo de sentimento, então, nós estamos cultivando? Que tipo de sentimento nós estamos trabalhando? A gente tem bastante bem claro que é muito difícil sermos completamente felizes, né, no mundo que estamos. A vida é complicada, é dura, nós temos que lidar com estudos, com trabalho, com pessoas chatas, com pessoas legais, né, com dificuldades. Ok. Mas tudo isso nós devemos utilizar para aprender mais sobre nós mesmos, para depois a gente até aprender mais sobre o outro, né? À medida que a gente entende as nossas emoções, a gente consegue desenvolver uma compreensão, uma empatia. Mas só com esse raciocínio, com essa intelectualização da nossa emoção, do nosso sentimento, é que a gente consegue caminhar para frente. Então, como eu disse, a felicidade parece que não é uma coisa assim muito fácil, né? Não é mesmo. E se a gente pensar em paz, se a gente pensar na paz de espírito, na paz que você pode ter com você mesmo e com o outro, talvez esse seja um caminho mais fácil do que a gente estar perseguindo coisas que a gente não sabe nem onde estão. Então, e a gente, como já foi dito aqui pelo Maurício, né, estamos num momento que parece que os pais, as mães e nós mesmos, né, achamos que a felicidade está no celular novo, ou naquele carro, ou na aquisição de qualquer outra coisa, na roupa, no óculos. A gente acha que a felicidade está aí. E a gente compra, a gente consegue, ou às vezes a gente não consegue, e depois a gente chega à conclusão que não é nada disso. Eu queria mais, então. Então, esse processo não acaba. Agora, a paz de espírito é algo que a gente pode cultivar, que a gente pode aprender. E essa ninguém pode te dar. Não é o celular, não é a prova, não é o curso, não é o outro que vai te dar paz. A paz é sua. E a paz começa com isso, com o entendimento, o seu entendimento das suas emoções, das suas reações, é o seu crescimento, são os seus planos para o futuro. Então, a paz está dentro da gente. Não adianta a gente procurar fora. Então, eu não sei qual é a receita da felicidade. Quem souber, me fala. Eu aceito sugestões. Mas a paz, a gente consegue um pouquinho. E eu garanto para vocês que ela não está no último celular ou no último modelo de celular. Então, aqui eu desejo a vocês muita paz, muita tranquilidade, principalmente muito raciocínio, entendimento de si mesmo, entendimento das suas emoções. Muito obrigada pela audiência, por todos estarem aqui. A palavra está aberta para o nosso auditório. Eu tenho duas perguntas. Do tema do suicídio, infelizmente, nós tivemos uma
situação em letras, um estudante de letras, quais são os sintomas mais comuns que a gente pode identificar para tentar ajudar? E a outra pergunta, depois desse suicídio, os nossos estudantes de letras, do diurno, do noturno, muitos dos meus estudantes ficaram absolutamente traumatizados. De que forma podemos ajudar? Eu aproveito até para complementar a pergunta, Alexandre, que o senso comum nos diz que sempre que uma pessoa pensa em suicídio ou está numa depressão, num problema grave de saúde mental, ele dá indícios. Muitas vezes fala sobre isso, ou coloca na rede social, ou escreve uma carta, ou manda uma mensagem para alguém. Isso confere, como é que a gente pode agir? Aí, juntando a pergunta da professora, como que nós podemos abordar e auxiliar essa pessoa? Isso é uma pergunta difícil, muitas vezes, responder, porque nós vemos que temos que cuidar de todos, até cuidar dos próprios cuidadores, como disse o Maurício, né? Ele atende, 5 segundos depois tem outro, tem outro, tem outro. Isso vai causando um esgotamento, né? Há sinais de esgotamento que temos que ficar atentos, não é? As pessoas vão ficando tão fragilizadas que, no começo, elas brigam, elas reagem, mas depois elas entram num estado que a gente chama de burnout. Elas ficam tão exauridas que já não esboçam reação. As pessoas ficam apáticas, né? Já não reagem mais, já não cuidam da sua própria higiene, já vão andando mais desalinhadas, às vezes nem querem tomar banho, não cortam cabelo, não cuidam da sua aparência. E, veja bem, a gente está num mundo em que a aparência é levada em muita alta conta, até de uma forma exagerada, né? Também a gente não pode ficar preocupado só com a aparência. Mas muitos desses sinais vão nos levar a perceber, a pessoa vai faltando, né? Deixando de procurar ajuda, ou a pessoa interrompe um tratamento, né? Achando que já não tem mais ajuda, deixa de ir no psiquiatra, deixa de ir no psicólogo. Então, os próprios amigos têm que estar atentos, né? Por exemplo, as redes sociais já são importantes. A gente tem que entender que existe um movimento de emoções, né, que às vezes vem com muita raiva. E essa raiva ela pode ser jogada contra o outro. Isso a gente vê a todo momento, no trânsito, no feminicídio. Mas essa raiva, muitas vezes, é jogada contra si mesmo, né? Essa pessoa está, às vezes, com raiva e não consegue expressar essa raiva, não consegue pôr ela para fora. Então, ela joga aquela raiva contra ela, né? No fundo, é um movimento destrutivo, só que é autodestrutivo, não é? Eu fico muito feliz da gente estar num lugar aqui que tem a ver com a construção da palavra, o entendimento, né, do verbo. Eu acho que isso é fantástico. Confúcio falava, é através do entendimento das palavras que nós vamos conseguir o diálogo, e é através do diálogo que a gente vai ter empatia. Sem empatia, não há um movimento de aproximação com o outro, de olhar, de falar e ser entendido. A gente vê, por exemplo, numa briga em que não há mais diálogo, as pessoas estão falando, mas aquilo não existe mais. Quando existem acusações recíprocas, você nunca me ajuda, você sempre me critica, ou seja, já não tem mais diálogo nessa conversação, só tem trocas de acusações. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra. Você judia de mim. Por trás disso existe um preconceito, né? Dos judeus, sei lá, de Judas. Até chamar uma pessoa de aluno significa que ele não tem luz, ele é um vaso vazio. Todos nós somos aprendizes, todos nós temos uma luz. Ao professor cabe ajudar a retirar os véus que encobrem aquela luz e fazer ele encontrar a própria luz dentro de si,
O que nós temos que fazer é essa possibilidade do entendimento, da compreensão e do que é não dito, do não verbal. Existem muitas indicações não verbais de quando a pessoa está deprimida. A forma como ela anda, a forma como ela fala, a forma como ela senta, como ela aparece nos ambientes. Essa questão de querer aparecer ou não aparecer, é até como ela veste. Se é uma pessoa que está na juventude, no auge da sua alegria, por que ela se veste toda de negro? Né? Um movimento dark, por que ela não quer aparecer? O que significam as cores? A gente tem que entender isso. O negro, o preto, não é uma cor, é a ausência de luz. Por isso que a gente tem que entender o significado das cores. Por que um magistrado, um juiz, se veste de negro? Porque ele tem que ser totalmente isento. Ele tem que ser completamente neutro, ele não pode ter emoção nenhuma, ele não pode ter uma ligação com aquele que está sendo julgado. Se cai uma caspa, se cai um grãozinho de areia, ele é capaz de ver, porque ele tem que ver e julgar. Por que o médico usa o branco? O branco também não é uma cor. O branco são todas as cores. Se você põe a luz branca num prisma, ele vai aparecer todas as cores. Se cai 1 quilo de caspa, você não vai ver, um monte de farinha não vai ver, porque ao médico não cabe julgar. Temos que acolher todos. Então, é como disse o Maurício, temos que acolher a todos. Acolher ao idoso, à criança, acolher aquele que está em sofrimento. E não julgar que aquilo é uma dor menor. A criancinha só está sentindo um pouquinho de medo porque a mãe foi ali e já volta logo. Não! Esse é um medo importante. Né? Pode ser o suficiente para ela fazer se jogar pela janela. Sabe-se lá os terrores que tem na cabeça daquela pessoa. O medo não é só o medo físico, é um medo virtual também. A gente tem medo de coisas que a gente nem sabe se existe. Medo de fantasma, medo do futuro. E, muitas vezes, nós carregamos ressentimentos, mágoas, que a gente não consegue se livrar. Como foi dito muito bem, a gente está num cantinho do universo que teve a possibilidade da vida, e essa vida se estruturou durante milhões de anos até chegar a essa vida inteligente, né? Organizada, em que temos os vegetais, os animais, o ser humano, e o ser humano que já chegou um momento de poder pensar sobre si próprio. Né? Muitas vezes ele não se situa mais no presente, às vezes ele está focado só no passado, né? Por causa do remorso, do ressentimento, da mágoa, ou pela ansiedade do futuro, querendo controlar o futuro. Mas, se a gente guarda uma mágoa durante muito tempo, isso tira a nossa vida. Uma vez, eu fiquei me perguntando se o pensamento ou a emoção talvez tenha a velocidade da luz, se eu tenho uma ligação com uma mágoa que está há 15, 20 anos, há quanto tempo essa mágoa está longe de mim e está sugando a minha energia? Milhões e milhões de quilômetros de mágoa ao longo do tempo, e eu estou preso àquilo. Então, esse autoconhecimento que faz nos livrar desse peso, né, dessa mágoa, que tem que vir com a empatia, que tem que vir com a compreensão, com a escuta. Né? Talvez o Maurício possa nos falar muito mais sobre essa escuta. Hoje, as pessoas não escutam umas às outras. Né? As pessoas, às vezes, estão ali, você está falando com ela, está olhando o celular, ela está olhando outra coisa, e ela não está te escutando. As pessoas não estão mais prontas para ouvir umas às outras. A gente perdeu essa questão da escuta. Nós precisamos estar escutando. Né? Talvez esse rapaz queria falar assim, me escutem, me vejam. Eu existo. Né? Porque, senão, ele teria se matado em casa, num lugar mais protegido. Ele quis nos dar um recado. Através daquela morte, existe muitas coisas que ele não conseguiu falar, mas que existe e que tem que ser interpretada por todos nós. E que não foi bem digerida
muitos dos alunos e dos professores, que vão precisar de ajuda para entender isso, né? Por que esse soco na boca dos nossos estômagos? O que ele queria dizer? O que a gente não ouviu? E quantos como eles existem aí que podem ainda ser ouvidos e podem ser evitadas outras mortes como essas, né? Porque quando uma pessoa faz uma coisa como essa num espaço público, ela está querendo dar um recado. Talvez eu não saiba dizer o que ele queria dizer, talvez só ele mesmo pudesse dizer, mas creio que existe uma mensagem que a gente ainda não entendeu com essa morte tão estúpida, tão louca e tão ainda difícil de assimilar, de entender, de digerir por todos nós. Não só pelos professores, mas por toda a sociedade, porque é muito difícil da gente entender. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender o nosso papel na vida. Talvez a gente não entenda, fique perguntando só o porquê, mas é o para quê. Existe um para quê, né? Em tudo na vida, né? Para que vivemos? Para que sofremos? Para que temos que passar por tudo que passamos nas nossas vidas? E isso tem que ser uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia para cada um de nós.